Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério. Uma esmola para um pobre cego. Por caridade, uma esmola. Deus te favoreça. Uma esmolinha para um ceguinho. Táxi! Uma esmola para um pobre cego. Uma esmola para um cego. Tome aqui, meu velho. Vou botar no seu chapéu. Muito obrigado. Deus lhe pague, minha filha. Deus lhe pague. Uma esmola para um pobre cego. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Bruxa de São Cristóvão. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Eu mesmo, delegado. Vim ao seu gabinete logo que recebi aquela notificação. Entre, inspetor. Esse é o Dr. Sarmento, o médico legista que examinou o corpo. Pedi-lhe que estivesse presente à nossa palestra. Muito prazer, inspetor. Prazer. Já o conhecia de nome. Bem, mas creio que o que eu poderia dizer já disse. Todavia, se o doutor delegado acha que a minha presença é indispensável... Com que então a polícia ainda não encontrou solução para o assassinato de Madame Blanchard. Não é isso, delegado? É isso, inspetor. Há uma semana que a velha foi morta e ainda não pude agarrar o assassino. Foi por esse motivo que apelei para o Departamento de Polícia Judiciária. Estou às suas ordens. Se o senhor me elucidar sobre os detalhes do caso, por enquanto só conheço a história por alto, pelo que li nos jornais. Sente, inspetor, sente. Obrigado. O senhor também, doutor Sarmento. Obrigado. Eu vou pedir que o prontidão nos traga uns cafezinhos. Como foi o negócio, delegado? E em que pé estão as investigações? O negócio foi o seguinte. No domingo passado, às 11h30 da noite, uma senhorita da nossa sociedade foi visitar uma velha bruxa que morava num casarão sombrio perto do campo de São Cristóvão. Uma velha bruxa? Sim, Madame Blanchard. Era uma velha repugnante, aparente e misteriosa. Agora temos motivos para crer que ela também se dedicava ao comércio de drogas. Foi o que eu pensei. Embora os jornais não aludissem a esse aspecto do caso. O apelido de Madame Blanchard entre os marginais era a Bruxa de São Cristóvão. Acredito que tenha ficado rica com seu negócio maldito. Até o momento não tínhamos provas contra ela, embora suspeitássemos de suas atividades. Penso que estava ligada a uma grande rede de contrabandistas de narcóticos.
A bruxa de São Cristóvão. O caso promete, delegado. Mas continue. A tal senhorita da sociedade foi visitar a bruxa E já a encontrou morta na sala do casarão. Tinha sido estrangulada. Esses delinquentes que se deixam envolver na teia dos contrabandistas internacionais sempre acabam assim. E logo que encontrou o corpo, a moça gritou por socorro. Apareceu então um soldado da PM que estava na esquina. Por sorte, esse mesmo guarda tinha visto o carro da pequena passar por ali alguns momentos antes e testemunhou a seu favor. Chegamos à conclusão de que ela não poderia ter estrangulado a bruxa. Compreendo. A moça apenas encontrou o corpo. A propósito, como é o nome dela? Marina. Eu tenho aqui os nomes e endereços de todos os implicados. Depois lhe fornecerei a relação, pois eu presumo que o senhor quer interrogá-los outra vez. É o que farei logo que sair daqui. Mas, então... Então, nós fomos chamados ao local do crime e demos início às investigações. Apuramos pouca coisa sobre o passado da vítima, mas conseguimos estabelecer as suas ligações secretas com os vendedores de drogas. Parece que a velha operava de acordo com uma rede de contrabandistas nordestinos. Recebia a droga por via rodoviária, depositava no casarão e depois distribuía aos vendedores e aos viciados. Mas o senhor pensa que a profissão da vítima tem a relação... Pensamos que a bruxa de São Cristóvão foi assassinada para não falar, inspetor. Certamente ela sabia demais e ameaçava seus cúmplices. Daí a necessidade que eles tinham de matá-la. Pode ser, mas também pode não ser. Um freguês desesperado, por exemplo. Alguém a quem a velha não quisesse fiar. Há também outro mistério no caso. É o que diz respeito a um mendigo cego que estava próximo do local na noite do crime. Esse mendigo desapareceu. Um mendigo cego? Bom, pelo menos é o que dizem várias testemunhas. Inclusive a senhorita Marina e o guarda. Havia um cego pedindo esmolas perto do casarão da bruxa quando esta foi estrangulada. Ao ouvir os gritos da senhorita Marina, esse personagem fugiu correndo. Fizemos vários apelos nos jornais, mas o cego não deu sinal de vida. Mas um cego não lê jornais. Vocês deviam ter apelado para o rádio. A atitude do mendigo também me parece suspeita, inspetor. Alguns moradores das vizinhanças disseram que apenas há 3 noites é que o cego apareceu por ali. Chegava invariavelmente às 9h30 e ficava na beira da calçada pedindo esmolas até a meia-noite. É um homem alto, forte, de barba branca e óculos escuros. Não houve meios de localizá-lo. Depois do crime, ele não voltou mais àquele local. Fale-me agora do estrangulamento da bruxa. O que foi que a polícia técnica apurou? Bom, nesse particular, eu cedo a palavra ao doutor Sarmento. Fale, doutor. Obrigado. Bem, eu examinei o corpo no local e constatei desde logo que a mulher tinha sido estrangulada, depois de ter oferecido resistência ao seu assaltante. O criminoso agrediu-a a socos e pontapés, rasgou-lhe a roupa e depois esganou-a com ambas as mãos. Deve ser um homem bastante forte. Devido à luta, a secretária e 2 cadeiras da sala foram arrastadas e uma outra cadeira tombou. Pela temperatura do corpo, eu supus que a mulher morrera aproximadamente 2 horas antes do meu exame. E a que horas o senhor a examinou? Era meia-noite. Foi quando cheguei ao local numa ambulância. Logo, na sua opinião, o homicídio foi praticado às 10 horas, não é isso? Pouco mais ou menos. Depois da autópsia, eu confirmei minhas suposições. A vítima apresentava diversas equimoses pelo corpo, mas morreu em virtude do estrangulamento. Muito obrigado, doutor. A polícia não deteve ninguém? Detivemos alguns suspeitos, mas tivemos que soltá-los por falta de provas. Aqui estão os nomes deles. Um rapaz chamado Moacir, noivo da senhorita Marina. Um sobrinho da velha, que é agora o seu único herdeiro. A empregada da bruxa, que também mora no casarão. Madame Blanchard e uma empregada. Chama-se Ernestina. É tão velha como era sua patroa. Mas foi provado, fora de qualquer dúvida, que essa empregada estava ausente durante os trágicos acontecimentos. Tem um álibi perfeito. Chegamos, afinal, ao móvel do crime. O senhor acha que podia ter sido obra dos contrabandistas de maconha? Não sei. O móvel do crime poderia ser qualquer um, inclusive roubo, pura e simplesmente. Faltava alguma coisa? Faltava muita coisa, inspetor. A acreditar nas declarações da empregada, o assassino roubou todo o dinheiro que havia no cofre e algumas joias guardadas numa gaveta da secretária. É isso que mais nos atrapalha.
Afinal de contas, o assaltante pode ser qualquer desconhecido sem nenhuma ligação com a vítima. Tem razão, delegado. E devemos convir que será muito difícil encontrar o culpado entre todos os ladrões da cidade. Senhorita Marina, perdone esta visita intempestiva. Sou o inspetor Santos da Polícia Judiciária. Mas é a polícia outra vez? Pensei que já estivesse livre de contrariedade. Eu li as suas declarações feitas à polícia da 17ª Delegacia por ocasião do encontro do corpo de Madame Blanchard e encontrei um ponto que precisa ser esclarecido. Penso que esclareci tudo, inspetor. Eu não podia ter morto aquela mulher horrorosa. Segundo ficou provado... Eu sei, senhorita. O ponto a que me refiro é outro. A senhorita diz a certa altura do seu depoimento que foi à casa de Madame Blanchard para recuperar uma joia de estimação. É verdade. Roubaram-me um broche há pouco tempo e eu soube que essa joia tinha sido vendida a Madame Blanchard. Como o senhor deve saber, ela também era receptadora de objetos furtados. Pois bem, eu fui lá naquela noite depois de ter telefonado à velha, decidida a reaver o meu broche, sem escândalo. Papai não sabia e... eu estava decidida a pagar uma boa quantia. E recuperou a joia, senhorita? Não. Quando entrei na sala, encontrei a mulher caída no chão, ao lado da secretária morta. Meu susto foi tamanho que eu comecei a gritar. Sim, isso é o que consta do relatório policial. Mas a sua história não me convence, senhorita. Como? O senhor quer dizer que eu estou mentindo? Exatamente, não existe esse broche. Não foi por esse motivo que a senhorita visitou Madame Blanchard. Mas eu juro que... Meu Deus, eu estou tão nervosa. Uma velha trapaceira como Madame Blanchard nunca faria negócios pelo telefone, senhorita. Portanto, mesmo que fosse verdadeira a história do broche, a senhorita já devia ter estado naquela casa antes da noite de domingo. Não é verdade. Eu nunca estive lá, juro. Não quer modificar as suas declarações? Garanto-lhe que será melhor. Se eu conseguir provar, por exemplo, que a senhorita já fora outras vezes àquela casa em busca de alguma coisa... Está bem, inspetor. Eu confesso. O culpado foi meu noivo. Foi por intermédio de Moacir que eu conheci Madame Blanchard. E comecei a comprar a droga na casa dela. Era o que eu imaginava. Seu noivo chama-se Moacir e trabalha numa estação de rádio. Não é exato? Sim, senhor. É comentarista esportivo de rádio. Se o senhor quiser falar com ele, eu creio que ainda o encontrará nos estúdios. Não compete ao nosso departamento combater o vício e castigar os viciados como assim. No entanto, diante da grave acusação que sua noiva lhe fez... Marina está presa? Não. Ainda não pedi a sua prisão preventiva. Mas Marina devia lhe contar tudo, inspetor. Assim está dando a entender uma coisa que não existe. Nem eu nem ela somos viciados. Tudo não passou de uma brincadeira inocente. uma brincadeira muito séria, senhor Moacir. Confesso que não imaginei que as coisas se complicassem de tal forma. Inspetor, a verdade é que alguns amigos meus de Copacabana, rapazes muito distintos, filhos de gente rica e da melhor sociedade, criaram um clube de aventureiros, cujo lema é de tudo um pouco. Queríamos experimentar um pouco de tudo na vida. Foi assim que conhecemos Madame Blanchard. Mas nenhum de nós pode ser considerado um criminoso. A Marina, que sofreu uma operação recentemente, tomava muitos sedativos para dormir. Chegou a tal ponto que o médico recusou-se a receitar novas drogas. Então, ela ficou desesperada e apelou para mim, né? Eu indiquei Madame Blanchard. Eu creio que ela comprou algumas gramas de tóxico na casa da bruxa e no domingo ia lá para comprar mais. Compreendo. Isso esclarece um pequeno detalhe que me causou estranheza. Por outro lado, sabemos que sua noiva não poderia ter assassinado a bruxa, pois só foi vista no local 1h30 depois do crime. Mesmo que Madame Blanchard tivesse sido estrangulada naquele momento, a senhorita Marina não teria tido tempo material para cometer o crime. Apenas teve tempo para entrar, ver a velha morta e gritar. Eu sei aonde o senhor quer chegar, inspetor. Sim.
Supõe muito naturalmente que eu poderia ter morto a bruxa para livrar Marina de suas garras. É o que eu suponho. Mas o relatório da polícia também o isenta de suspeitas. O senhor tem um álibi para as 10 horas da noite de domingo? Claro. E o melhor álibi do mundo. Milhares de ouvintes de rádio podem atestar que eu estava falando ao microfone quando Madame Blanchard foi assassinada. O senhor estava aqui? Estava no estúdio B, lendo meu comentário esportivo sobre o jogo daquele dia. Aliás, o operador de serviço conversou comigo. Ele me viu entrar e sair do estúdio. Todos os domingos eu leio uma crônica sobre futebol. Onde fica o estúdio B, senhor Moacir? Aqui ao lado. Faz favor de me acompanhar. Olha, se não me engano, o Pedrinho está operando nesse momento. É ele a minha testemunha de vista. E as outras testemunhas são todas de ouvido. Vamos até o estúdio. Eu tenho curiosidade de conhecer uma emissora de rádio por dentro. Pois não. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Ô Pedrinho, larga a mesa de controle e vem aqui fora um instante. Estou vendo, existe uma espécie de janela de vidro que separa o estúdio B desta sala. Sim, senhor. Da mesa de controle, vê quem está no estúdio falando ao microfone. O Pedrinho certamente me viu naquela noite, né? Qual é a banca, hein? Outra vez da polícia? Pedrinho, esse aqui é o inspetor Santos da Polícia Judiciária. Ele veio confirmar o meu álibi. Aquela história da morte da francesa. Mas eu já contei tudo pro delegado. O Moacir não podia estar em São Cristóvão às 10 horas da noite do domingo passado, não, doutor? Pois é. Eu operei naquela noite. E ele leu o comentário como de costume. Eu lembro perfeitamente disso. Eram 9 horas e 55 minutos quando o Moacir entrou no estúdio B e sentou-se ali naquela mesa. Claro que depois que ele sentou, eu não vi mais por causa da estante. Mas eu ouvi a sua voz. Às 10 horas entrou o comentário esportivo. Até que o jogo naquele dia não foi lá grande coisa. Pois é. Quando foi às 10h15, foi 10h15 terminou o programa. Porém, Moacir não saiu logo do estúdio, não. Se tivesse saído, eu teria visto. Ficou lá dentro, sentado, até às 10h30. Exato. Eu estava tomando algumas notas. A programação passou a ser transmitida do auditório e eu não tive pressa em sair do estúdio B. Saí às 10h30 ou 10h40. O senhor quer melhor álibi do que este, inspetor? Não, senhor Moacir, estou satisfeito. Mas é claro que esta não é a minha última palavra. Sim, inspetor, eu chamo-me Daniel e sou realmente o único parente vivo de Madame Blanchard. Éramos 3 sobrinhos, mas meus irmãos já faleceram. O senhor é, portanto, o único herdeiro de Madame Blanchard? Exato. Aliás, eu já constituí advogado. A minha tia deixou uma verdadeira fortuna em depósitos bancários, apólices e imóveis. O seu inventário será fabuloso. Para um homem pobre como eu, que vive de biscate... Eu sei que grande parte da fortuna de sua tia não me vai ter as mãos, senhor Daniel. A justiça ainda se vai pronunciar. O senhor conhecia o modo de vida de Madame Blanchard? Bom, mesmo que conhecesse, nunca me envolvi nele, inspetor. Aliás, eu não me dava com minha tia. Há 5 anos que brigamos por motivos particulares. E nunca mais a vi desde então. Eu ouvi dizer que ela se dedicava ao comércio ilegal de drogas. Mas pode ser boato. De qualquer maneira, eu consultei um advogado justamente para evitar que a polícia me roube aquilo que, por direito, me pertence. O senhor também deve saber que só poderá usufruir o legado de sua tia se ficar provado que não a matou, nem está envolvido na sua morte. Claro, inspetor. É claro que não a matei. Será uma estupidez pensar tal coisa. Se eu tivesse esganado a velha, por que iria roubar dinheiro e joias? Tudo o que era dela me viria a ter naturalmente às mãos. Depende. O senhor poderia ter cometido o roubo para despistar, ou por não estar muito certo de que tudo lhe viria a ter às mãos. Mas deixemos isso de lado. Onde estava o senhor às 10 horas da noite de domingo passado? Eu já disse ao delegado quando me apresentei para depor. Eu passei a noite de domingo com os amigos, jogando canastra num apartamento de um deles. Eu estava muito longe do local do crime. Não possui automóvel, senhor Daniel? Não, eu quis comprar um, mas eu não passei no exame de vista. Eu sou daltônico. Ora, como confundo as cores, os examinadores acharam que eu nunca poderia dirigir um carro sem furar todos os sinais. Tolíssimo. Pela colocação das luzes nos postes de sinalização, eu sei quando é o vermelho, o amarelo e o verde. Então, apesar de tudo, o senhor poderia dirigir um automóvel? É claro, eu não estou aleijado.
Mas não perca tempo, inspetor. Na noite de domingo, eu não saí da mesa de jogo. Eu tenho 8 testemunhas. Portanto, apesar do lucro que me dará a morte da velha, eu sou o mais inocente dos seus inimigos. Boa tarde. É o inspetor Santos? Faça o favor de entrar. O doutor delegado está na sala de visitas à sua espera. Entre, inspetor. Não faça essa cara de espanto. Eu sabia que o senhor acabaria vindo ao local do crime. Foi nesta sala? Exatamente aqui. Claro que de dia o aspecto é menos impressionante. Olha, aqui está a secretária. Ali o cofre que foi encontrado aberto. Ali é a geladeira, que também foi encontrada aberta. E ali, inspetor, assinalado a giz, o lugar onde caiu o corpo. Suponho que esta senhora... Sou a governanta da falecida, inspetor. Ainda agora não acredito. Depois que acompanhei Madame Blanchard à sua última morada, eu creio que ela fez testamento, sabe? E espero que o senhor Daniel não seja o único herdeiro. Ernestina é uma boa senhora, inspetor. Por intermédio dela é que nós obtivemos os nomes e endereços dos outros suspeitos. Lá, isso é verdade. Eu não participava dos negócios escusos de minha patroa. Sempre respeitei a polícia. Mas, vivendo aqui, claro que conhecia muita gente esquisita. Mas não conhecia todos os visitantes de Madame Blanchard, não. Alguns eram visitantes ilustres que não podiam ser vistos. Aí, quando eles vinham, Madame me mandava passear. Foi o que aconteceu na noite do crime, não é? Sim, senhor. Na noite de domingo, por volta das 9h30, a patroa me chamou e disse que eu devia ir passear e só voltar depois da meia-noite. Eu imaginei logo que ela ia receber alguma visita da alta sociedade. E você saiu para passear? Saí, sim, senhor, saí. Fui fazer uma visita a uma parente no Meia e só voltei à meia-noite, encontrando a casa cheia de policiais. Oh, meu Deus do céu, que desgraça! Madame Blanchard era uma pecadora, eu sei, mas sempre foi tão boa para mim. Me deu até este bonito anel aqui, de brilhante. Verificamos o álibi, inspetor. Está tudo legal. Ernestina estava no Meyer quando mataram a velha aqui em São Cristóvão. O mais interessante do depoimento dela é o que se refere ao cego. O cego? Sim, é verdade. O tal mendigo cego de que falaram. Olha, quando eu saí de casa às 9h30, não havia ninguém pedindo esmola na rua. Eu tenho certeza absoluta. Logo o cego só apareceu depois que eu me afastei da casa. Aliás, eu sei que esse cego existe, porque nas 2 noites anteriores eu o vi na esquina estendendo o chapéu para os que passavam. E quanto ao sobrinho de sua patroa, Ernestina, você conhece o senhor Daniel? Como não? Conheço muito. Há 5 anos, ele e Madame Blanchard brigaram. Madame não estava mais disposta a dar-lhe dinheiro. Aí ele sumiu uns tempos. Há coisa de 2 anos apareceu de novo e tentou levar a patroa na conversa. Não conseguiu nada, sumiu outra vez. Mas há 15 dias tornou a aparecer e teve outra discussão com a tia. E eu me lembro muito bem. Olha, foi no domingo anterior ao domingo do crime. Eu estou vendo pela sua cara que ele não me disse nada. Realmente ele não me disse nada. E os outros visitantes de sua patroa, Ernestina? Certamente você conheceu um ou outro. Bom, de vez em quando, né? Vi umas caras esquisitas por aqui. A senhorita Marina, o noivo dela, 3 ou 4 rapazes de Copacabana e aquele homem do blusão esporte. Homem do blusão esporte? Sim, senhor. Eu já disse para o delegado que não sei mais nada a respeito dele. Mas é um grande suspeito. Acho que ele tinha negócios secretos com Madame Blanchard. Olha, eu pergunto a mim mesma se
não era algum vendedor de narcóticos. Tinha todo o aspecto disso. Era um rapaz alto, forte, moreno, de blusão esporte. Eu só sei que o nome dele era Severino. Também investigamos isso, inspetor. Não conseguimos encontrar o marginal. Há mais de 20 Severinos morenos, altos e fortes, metidos em negócios escuros. Bom, prendemos alguns deles, mas não conseguimos provar suas ligações com a bruxa de São Cristóvão. Talvez esse Severino seja a chave do mistério, pelo menos no que diz respeito à profissão de Madame Blanchard. Agora estou me lembrando de uma coisa, doutor delegado. Uma coisa que eu não lhe disse antes porque me esqueci. Talvez não adiante, mas uma noite em que aqui esteve, Severino falou que era um grande jogador de sinuca. Parece que ele jogava a dinheiro, sabe? E ganhava sempre dos otários. É uma boa pista, delegado. Põe-se em campo, mande seus detetives percorrerem os salões de sinuca da cidade, dos subúrbios, em busca de todos os bons jogadores chamados Severino. Enquanto isso, eu vou examinar esta sala. Já estou vendo que a Cristina é uma boa senhora, realmente, e será capaz de fornecer o fio da meada. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Bruxa de São Cristóvão. E passemos à parte final do Teatro de Mistério. Em cartaz, A Bruxa de São Cristóvão. O doutor delegado já foi embora, inspetor. Eu estou às suas ordens. Para começar, diga-me como estava essa sala quando você saiu daqui às 9h30 de domingo. Lembra-se? Tudo estava nos seus lugares habituais? Sim, senhor, tudo direitinho. Cada coisa no seu lugar. A Dani Blanchard era muito organizada, sabe? Ela mesma fazia questão de arrumar as coisas. Aqui é a sala de visitas ou o escritório? As duas coisas, inspetor. Era aqui que ela recebia os clientes. Aliás, tinha dias que ela quase não saía daqui. Por isso trouxe aquela geladeira para a sala. Sim, a geladeira. Está aí há muito tempo. Madame Blanchard gostava de oferecer bebidas aos visitantes. A geladeira esteve sempre fechada? Sempre fechada a chave. Era uma mania da patroa. Pôs um cadeado na geladeira de maneira que só ela abria. Eu penso que desconfiava que eu fosse roubar bebidas. Imagine logo eu. Não é mesmo. Talvez ela escondesse na geladeira tantas coisas valiosas como no cofre. Por isso ela fechava a chave. E por isso a geladeira apareceu aberta depois do crime. O senhor pensa que... Não é possível. Realmente eu nunca vi se na geladeira havia outras coisas além de bebidas. Escute, o corpo de sua patroa foi encontrado aqui, entre a geladeira e a secretária, não é? Pois bem, quando você chegou à casa à meia-noite, tem certeza de que tudo estava nos seus devidos lugares? Tem razão. Nem tudo estava nos seus lugares. O senhor se refere aos móveis, não é? Olha, a secretária tinha sido empurrada para um lado e aquela cadeira ali tinha caído no chão. Não me refiro apenas aos móveis. O que mais foi roubado desta sala, além do dinheiro do cofre e das joias que estavam na secretária? Mas nada, inspetor, isso eu garanto. O assassino levou apenas o dinheiro e as joias. Não falta mais nada aqui. Bom, isto é, agora falta, mas é uma coisa que a polícia levou. E o que foi que a polícia levou? Aqueles 2 livros de contabilidade de Madame Blanchard. Havia 2 livros grossos em cima da secretária. Um era vermelho e o outro verde. O primeiro era referente à receita
e um outro a despesa. A própria Madame Blanchard fazia suas anotações nos livros e depois trancava-os no cofre. Quando eu saí no domingo, os 2 livros estavam ali na mesa, um em cima do outro. O verde estava por baixo e o vermelho por cima. Pois muito bem, quando eu voltei à noite, os 2 livros continuavam sob a secretária, mas em ordem inversa. O verde estava por cima do vermelho. Além disso, algumas páginas dos livros estavam rasgadas. O senhor acha que isso ajuda alguma coisa? Ajuda e muito. Isso prova que os livros foram atirados ao chão durante a luta entre sua patroa e o agressor. E ao repouso na secretária, o assassino estava tão nervoso que não reparou na cor de suas capas. Alô? Quem fala? Departamento de Polícia Judiciária? Pedro Santos? Sim? É o delegado Barreto. Ah, como vai, delegado? Venha imediatamente ao meu gabinete. Eu tenho uma grande novidade. Encontraram um jogador de sinuca? Encontramos e penso que ele é alguma coisa mais do que isso. Venha depressa, doutor. Ou muito me engano, foi esse Severino Lopes que matou a bruxa de São Cristóvão. Não é verdade não. Eu não matei a velha. Eu juro que nem a conhecia. A empregada de Madame Blanchard já identificou o Severino. Não adianta negar. É isso. Você trabalhava para a bruxa de São Cristóvão. Aquela empregada está é maluca. Eu não tinha negócio com a bruxa, não. E nunca estive naquela casa. E na noite do crime, eu estava jogando sinuca em Vila Isabel. Pode perguntar aos outros parceiros. Estamos perdendo tempo, inspetor. Deixa ele comigo que eu faço confessar. Não, que é isso? Espere, delegado. Ainda não temos provas de que esse homem tenha entrado na casa às 10 horas e assassinado Madame Blanchard. Não podemos acusar ninguém sem provas, e muito menos obter confissões forçadas. Claro, né? Já verificou na Polícia Central se esse pássaro tem ficha de delinquente? Pois é isso, inspetor. Severino Lopes é um marginal conhecido. Já esteve preso 2 vezes como traficante de maconha. Não, peraí, foi engano, doutor. Foi engano. Eu nunca vendi a erva. Peraí, eu juro. Já revistaram a casa dele? Ainda não. O senhor acha que podemos encontrar alguma coisa? Sim. Mas um ou 2 detetives darem a busca. Sim. É provável que eles encontrem o dinheiro e as joias roubadas de Madame Blanchard. Sim? Dá licença, senhor, doutor delegado. Quem é o senhor? Não me diga que... Eu gostaria de falar em particular com o senhor inspetor Santos. Meu nome não interessa. Eu sou o mendigo cego que a polícia estava procurando. Sim, eu estou vendo. Seus documentos parecem verdadeiros. Com que então o senhor é um agente secreto da Interpol? Exato, inspetor. Eu pertenço à seção da Polícia Internacional que combate o vício. Há 2 meses que estou no Brasil trabalhando para as autoridades bolivianas. Mas o senhor é cego realmente? Realmente, inspetor, eu não sou totalmente cego, mas a minha profissão me obriga a exagerar. O senhor é a testemunha que me faltava. Por que não se apresentou antes à polícia? Bom, como lhe disse, eu estou no Brasil trabalhando para as autoridades bolivianas. Eu não podia me apresentar antes de concluir a minha missão. Né? E agora, concluiu? Sim, senhor. Acabei de prender na capital boliviana o chefe de um bando de contrabandistas. Madame Blanchard fazia parte da quadrilha. Era na casa dela que os contraventores depositavam grande parte dos narcóticos. Há diversos esconderijos no casarão de São Cristóvão, mas os tóxicos mais valiosos eram guardados na geladeira. Bueno, agora o perigo passou, a rede de criminosos foi desfeita pela Interpol em La Paz. Quer dizer que o senhor esteve na Bolívia depois do assassinato de Madame Blanchard? Sim, senhor. Embarquei no dia seguinte de posse de alguns documentos que me indicavam a fonte do contrabando na capital boliviana. Foram esses documentos que me permitiram prender o chefe da quadrilha. Agora, com a prisão desse maconheiro, desse Severino Lopes, nós temos nas mãos todos os principais componentes do bando. A droga entrava no Brasil por Corumbá, vinda de Puerto Suárez. Eu posso saber que documentos foram esses que me permitiram desbaratar a quadrilha? Perfeitamente, pois não. Os documentos a que me refiro são algumas páginas dos livros de contabilidade de Madame Blanchard, que eu as arranquei na noite do crime, depois da saída da empregada Ernestina, sabe? Penetrei no casarão, aproveitando a circunstância de Madame Blanchard estar sozinha, e retirei os papéis.
Ela estava no fundo da casa e não me pressentiu, não me viu. Depois disso, eu ainda fiquei na calçada, desviando ao casarão. Eram assim, 10 horas da noite. Mas então o senhor viu o assassino entrar? Não podia deixar de ver. Por mais estranho que pareça, senhor inspetor, eu não vi. Meu testemunho só pode inocentar os suspeitos e não acusá-los. Ninguém entrou no casarão entre as 9h30 e as 11 horas da noite. Tem certeza? Sim, senhor, absoluto. Eu estava na calçada vigiando. Só às 11 horas é que apareceu o cúmplice da velha, Severino Lopes. Eu ouvi entrar na casa e demorar-se assim 20 minutos. Em seguida, saiu e tomou um táxi. Meia hora depois apareceu aquela moça, Marina, e então se encontrou o cadáver. Eu julguei prudente fugir do local porque não podia ser envolvido nas investigações sem declinar minha qualidade de agente secreto. E eu ainda não tinha cumprido a minha missão. No dia seguinte embarquei para a Bolívia e depois de uma semana de diligências eu prendi o chefe da quadrilha. E voltei hoje para lhe dizer que a minha missão está terminada. E colocar-me também ao dispor da polícia brasileira. Mas então quem matou a velha? Não sei, senhor. Se ela realmente foi estrangulada às 10 horas, o assassino já estava na casa quando eu lá entrei para arrancar as páginas dos livros. Eu deixei Madame Blanchard viva na cozinha às 9h30 e fiquei vigiando a casa. As únicas pessoas que entraram foram Severino Lopes e a senhorita Maria. Mas então, Madame Blanchard já estava morta. O assassino, quem quer que ele seja, é completamente invisível. Trago-lhe uma notícia desagradável, Severino. O chefe do bando de contrabandistas de narcóticos está nas mãos da polícia boliviana. E temos todos os motivos para crer que você também pertence ao bando. Como? Quem foi que falou? Como é que aquele cego... Olha, eu acho melhor contar a história toda, rapaz. Foi você quem matou a velha. Claro que foi ele. Encontramos o dinheiro e as joias no seu quarto. Não fui eu, não. Que motivo tinha eu para matar se trabalhava para ela? Não a matei. Eu juro que ela já estava morta quando entrei naquela casa. Ela já estava morta. Ótimo. Conte-me tudo. Será melhor para você. Bom, inspetor, realmente eu pertencia ao bando de contrabandistas. Eu pegava droga com Madame Blanchard e vendia essa droga aos fregueses. Na noite de domingo eu fui à casa da bruxa. Eram 11 horas. Aquele mendigo cego estava na esquina pedindo esmola. A porta do casarão estava aberta. Isso aí me deixou intrigado. Entrei na sala e chamei por Madame Blanchard. Ninguém me respondeu. Foi então que a vi caída no chão morta. Sua cabeça estava quase dentro da geladeira. Mas você demorou muito tempo dentro de casa. É verdade. Eu não saí logo, não. Quando eu vi a velha estrangulada, eu pensei que o assassino ainda estivesse por ali. Dei uma busca completa, mas não encontrei ninguém. E ninguém podia ter entrado pelos fundos, porque todas as janelas têm grade. Desisti de procurar o homem e comecei a procurar outras coisas. Compreendo. Foi aí que você roubou o dinheiro e as joias. Foi. A velha já estava morta mesmo, não ia precisar daquilo, né? Então, abri o cofre e voltei a gaita. E também levei as joias da gaveta da secretária. Menos um anel de brilhante que já não estava mais lá. Um anel que Madame Blanchard ofereceu à empregada. Isso aí eu não sabia não. Não sabia disso não. Mas ao ver que alguém tinha rasgado as páginas dos livros de contabilidade, eu fiquei frio. Então tratei de dar o pinote. Mas foi só isso, inspetor. Pode me prender como ladrão, hein? Mas não pode me acusar de assassino, não. O senhor acredita nisso, inspetor? Não sei, até o momento tem que acreditar nisso. Mas se ele disse a verdade, só uma pessoa poderia ter assassinado a bruxa de São Cristóvão. Mas não é possível. Essa pessoa é um agente secreto da Interpol. Ou não será? Não se assuste, senhor Daniel. Quero apenas que o senhor modifique um trecho das suas declarações ao delegado da 17ª DP. E eu modifique um trecho? Mas tudo quanto disse é verdade. Nem tudo. O senhor afirmou que não via sua tia há 5 anos. No entanto, temos uma testemunha que o viu no casarão há 15 dias apenas. Sim, é verdade. Eu tinha medo de ser envolvido nas diligências.
Confesso que visitei a velha 2 vezes depois de nossa briga. Mas eu não a matei, inspetor. No domingo passado, eu não estive lá. Isso ninguém pode provar. E o que foi que o senhor discutiu com sua tia nas 2 vezes em que a visitou? Bom, coisas particulares, inspetor. Eu precisava de dinheiro e a velha não queria me emprestar. Eu estou sendo sincero. Admito que tinha motivos para matá-la, mas eu não fiz isso. Eu resolvi esperar melhores dias. A tia me disse que, logo que largasse os contrabandos de narcóticos, pensava abrir uma loja, um negócio honesto, e iria precisar de mim. Então, Madame Blanchard planejava abandonar a profissão. Sim, senhor. Bom, pelo menos foi o que me disse. Receberam um aviso de que a Polícia Internacional estava agindo na Bolívia e começou a ter medo das consequências. Obrigado, Sr. Daniel. O senhor acaba de me fornecer o motivo do crime. Agora vou levar o médico legista ao casarão de São Cristóvão. Só me resta provar que Madame Blanchard não morreu às 10 horas da noite. Inspetor, ainda não compreendi qual é a sua ideia. A minha ideia é a seguinte, doutor Sarmento. Quando o senhor aqui chegou para examinar o corpo de Madame Blanchard, Sim. Aquela geladeira elétrica estava aberta, não é verdade? Sim, lembro-me disso. Foi um investigador quem a fechou depois de verificar que não havia dentro dela nada de importante. No entanto, essa geladeira é uma das peças mais importantes do inquérito. Como? Refiro-me à temperatura do corpo. A temperatura do corpo? Uhum. Não entendo. Como é que o senhor chegou à conclusão de que a vítima morrera às 10 horas da noite? Bem, nunca podemos garantir a hora exata, mas pelo exame da temperatura do corpo e da temperatura do ambiente, podemos concluir, não é? Você tem razão. A geladeira estava aberta e a temperatura desta sala devia ter baixado muito. O senhor tem toda a razão. Sabe, eu creio que eu errei nas minhas declarações. Depois que fecharam a geladeira e a temperatura voltou ao normal, o corpo já tinha esfriado artificialmente. Foi isso que me induziu ao erro. Em outras palavras, doutor Sarmento, Madame Blanchard podia ter morrido mais tarde do que o senhor supõe? Claro que sim. Sem dúvida que morreu mais tarde. Considerando o fato da geladeira estar aberta junto ao cadáver, eu posso lhe garantir que a vítima ainda estava viva às 10 horas. A frescura do ambiente precipitou o rigor mortis. Bem, agora acredito que Madame Blanchard tenha morrido, na verdade, por volta das 11 horas. Obrigado, doutor. Isso destrói os álibis de muitas pessoas. Sim. Isso destrói o álibi, inclusive, da pessoa que matou a bruxa. Olá, inspetor. Desculpe, está quase na hora de eu entrar no estúdio. Se quer falar comigo, eu peço que seja rápido. Não me demorarei, se não o necessário, Sr. Monteiro. A polícia acabou de constatar que Madame Blanchard não morreu às 10 horas, e sim depois das 10h30. Para onde foi o senhor no domingo passado, depois de ler o seu comentário esportivo? Depois das 10h30? Bom, eu saí da rádio em companhia de alguns amigos, inclusive do operador. Ele terminou o serviço a essa hora. Não é verdade, Pedrinho? É verdade sim, inspetor. É verdade sim. Depois do programa, quando passei a mesa de controle a um colega, saímos todos juntos, né, por aí, para beber qualquer coisa. Ficamos num bar da esquina, até depois da meia-noite. Olha, eu posso jurar que Moacir não saiu de junto de nós. Eu vou verificar um novo álibi, mas desde já imagino que seja bom. Só um homem invisível poderia ter entrado na casa de Madame Blanchard depois das 9h30, sem ser pressentido pelo mendigo certo. O senhor está fora de suspeita, Sr. Monteiro. Obrigado, inspetor. E, Marina, o senhor acha que possivelmente sua noiva apenas responderá pelo crime de comprar narcóticos sem receita médica? Também não foi ela quem matou a bruxa de São Cristóvão. Quanto ao senhor, Sr. Monteiro, ouça meu conselho. Procure encerrar as atividades do seu clube de tudo um pouco. Porque mais tarde ou mais cedo há um castigo à espera daqueles que exageram na busca de sensações diferentes.
a verdade, inspetor, eu continuo tendo um álibi para as 11 horas da noite. O mesmo dia. Como lhe disse, eu passei a noite toda de domingo jogando canastra com os amigos num apartamento da Zona Sul. O jogo varou a madrugada. Sim, eu acredito que seja verdade. Eu queria apenas uma confirmação para poder inocentá-lo de vez. Também não foi o senhor quem matou Madame Blanchard. Por um momento, eu pensei na sua participação devido às cores dos livros de contabilidade de sua tia. As cores dos livros? É. Para dizer a verdade, eu nunca vi esses livros. Acredito. Mas o senhor me confessou ser daltônico e os livros, um vermelho e outro verde, estavam fora do lugar habitual depois do crime. Agora, eu sei por que foi que isso aconteceu. Quem mexeu naqueles livros foi um homem que, embora não seja completamente cego, foi o bastante para não reparar na ordem que devia recolocá-los em cima da secretária. Vem até a sala, senhor. Quero fazer uma pequena reconstituição do crime e preciso da sua ajuda. Pois não, inspetor. Eu estou às suas ordens. Como lhe disse, eu saí daqui às 9h30 para ir ao Meia. Pronto, inspetor. Aqui está o Severino Lopes. O que é que o senhor precisa dele? Eu vou reconstituir o crime, senhor delegado, e esse contrabandista é imprescindível a reconstituição. Eu já lhe disse tudo quanto sabia, inspetor. Eu entrei aqui às 11 horas e encontrei a velha morta. Alguém matou essa velha antes de eu entrar. Bom, vamos reconstituir o momento. Vamos reconstituir a história. Eram 9h30 quando você saiu do casarão, não é exato? Levava então um anel de brilhante. O anel de brilhante? Ah, sim. Madame Blanchard me deu o anel. Não, Priscila. Não acredito nisso. Você o roubou. Não é verdade. Eu não sou uma ladra. A patroa tinha implicância comigo, mas eu nunca tirei nada. Você sempre foi uma ladra, Nestina. Roubou o anel da gazeta da secretária e teve sorte em não ser apanhada, porque sua patroa morreu. Quando Severino aqui entrou e roubou o resto das joias, o anel já estava com você, certo? É verdade, inspetor. Com a morte da patroa, eu pensei que não descobrissem nunca. Mas não fui eu quem a matou. Eu juro. Juro que quando eu saí daqui, ela ainda estava viva. Juro por tudo quanto é mais sagrado. Eu sei. Tenho o testemunho do mendigo cego que entrou nessa casa e garante que a velha estava na cozinha. Por motivos que só a polícia conhece, o testemunho daquele cego é completamente digno de crédito. Logo, Madame Blanchard ainda estava viva às 11h30 da noite. Mas, segundo o depoimento de Severino, já estava morta às 11 horas. No entanto, ninguém mais entrou nessa casa entre as 9h30 e as 11 horas. Por outro lado, sabemos agora que a vítima morreu às 11 horas e não às 10. Logo, o assassino mentiu para se livrar da responsabilidade. O senhor quer dizer que fui eu? Sim, Severino, foi você. O motivo? Madame Blanchard pretendia mudar de profissão. Você veio visitá-la às 11 horas e discutiu com ela. Brigaram e você a estrangulou. Depois apanhou tudo quanto podia e fugiu, deixando a geladeira e o cofre aberto. Mais tarde, ao ser apanhado, confessou o roubo, para não confessar o assassinato. Tenho ou não tenho razão? Tem razão, inspetor. Tem razão. A velha queria largar a gente numa sinuca. Eu fiquei com medo disso e a esganei. Tem razão. Eu só confessei o roubo para me livrar de uma acusação maior. Fui eu quem matou a bruxa. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Bruxa de São Cristóvão. Tomaram parte os seguintes artistas: Geraldo Luz no papel de cego, Rodney Gomes, Severino, Neida Rodrigues, Marina, Nilton da Mata, Moacir, Lai Júnior, Pedrinho, Carlos Marques, Daniel, Nelly Amaral, Ernestina, Geraldo Velaro, médico, Carlos Leão, delegado, Domício Costa, como sempre, vivendo
Inspetor Santos. Locutor Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. Operador Valdomiro Santos. Sonoplasta José Marques. Ensaio e direção de rádio e teatro de José Valuzzi. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Acabamos de apresentar mais um programa da série Memória Nacional. A história através do que foi sucesso aqui na Rádio Nacional. Uma produção da equipe de acervo da EBC. Operação de áudio e edição Joaquim Monteiro.